Cristália, uma das principais indústrias farmacêuticas do Brasil e líder no mercado hospitalar na América Latina, apresenta o Lunera. O Lunera é a primeira combinação tripla de polímeros em frasco multidose, sem conservante, com carmelose, glicerol e hialuronato de sódio, indicado para alívio dos sintomas do olho seco. O Lunera traz a inovação do hialuronato de sódio com alto peso molecular, sem conservantes. Olá, sejam muito bem-vindos à 7ª temporada do podcast da Oftalmo Expert. Eu sou Maria Cecília Scherer. E eu sou Viviane Sakata, e hoje tenho a honra de trazer para vocês uma colega que fala lá de longe, lá do Acre, a doutora Arielle Fernanda Pereira dos Santos. Muito obrigada, Arielle, por estar aqui com a gente. Boa tarde, meninas. Eu queria agradecer o convite para estar participando do Oftalmo Expert, principalmente para estar falando da carreira médica do médico oftalmologista na região norte. Muito legal. Eu vou fazer uma breve introdução aí para o pessoal saber quem é você, Arielle. Então, a Arielle é médica pela Universidade Federal do Acre e oftalmologista pelo Hospital Oftalmológico do Acre. Ela é subespecialista em retina clínica, uveites e oncologia ocular pela Unifesp. Ela é mãe de gêmeas e maratonista e atualmente ela é presidente da Associação Acreana de Oftalmologia. Ari, eu vou falar alguns dados epidemiológicos não, de números de geografia e estatística do estado, para daí a gente contextualizar para a nossa audiência e você entrar no assunto da oftalmologia aí na região. Então, pessoal, o estado do Acre tem uma população estimada de 880.631 habitantes em 2024. O censo do Conselho Brasileiro de Oftalmologia de 2021 indica que o Acre conta com um oftalmologista para cada 16.877 habitantes. Só perde para o Amapá, né, que tem um oftalmologista para cada 22.097 habitantes. Então, é uma terra de oportunidade, vamos dizer assim, né? A maioria desses profissionais está concentrada na capital, em Rio Branco, o que leva a uma distribuição desigual dos serviços oftalmológicos no estado. E essa concentração mais urbana dificulta o acesso para as populações em regiões mais remotas, como as comunidades ribeirinhas e os indígenas. Ari, conta pra gente como é que é a oftalmologia, a distribuição do serviço aí no teu estado, como é que acontece isso? É real que eles estão mais na capital? Como é que funciona o atendimento no interior? Conta pra gente um pouquinho dessa realidade. O que acontece é que desses 880 mil habitantes, 70% a 80% estão em Rio Branco, né? Então, a maior população está em Rio Branco. Certo. E aí depois a gente vai ter uma outra grande cidade, que vai ser Cruzeiro do Sul. Se você dar uma olhada, a gente, na verdade, só tem oftalmologista em Cruzeiro do Sul, uma oftalmologista, e os demais em Rio Branco. Nossa. Então, todas as demais cidades, elas ficam dependentes de mutirões, itinerantes, que geralmente são promovidos pelas prefeituras. Puxa vida. E assim, aqui o estado, a gente tem muitos rios, como você disse aí, né? Tem locais que a gente tem que esperar a seca para conseguir chegar até de barco, porque a gente não consegue, mesmo de barco, chegar até esses locais. Nossa, Aí no Alto Cruz, que é acima de Cruzeiro do Sul, próximo a Envira, tem locais que você só chega de avião. Tem paciente que, para chegar comigo, ele pegou barco, ele pegou um avião para poder chegar até aqui. Então, assim, existe toda uma logística também desfavorável para a gente ter profissionais, não só oftalmologistas, médicos mesmo, clínico geral, nessas regiões, que principalmente são habitadas também, como você disse, por ribeirinhos, que são essas pessoas que moram ao redor dos rios, e os próprios indígenas. E com os indígenas, a situação é um pouco mais difícil, porque, por exemplo, pela associação a gente tentou um projeto que ainda está, mas a gente precisa que a FUNAI libere que a gente tenha acesso a esses indígenas. Nossa. Não é tão, mesmo você querendo fazer uma ação de atendimento a eles, porque é uma população específica, com doenças específicas, a gente não consegue ter um acesso tão fácil. E quando eles chegam para a gente, já são muito graves. Imagino. Eu fico imaginando qual é a dificuldade de fazer um acompanhamento de doença crônica, né? Por exemplo, uma retinopatia diabética ou um glaucoma mesmo, que você precisa medir a pressão constantemente. Como é que essa pessoa que vem de barco, de múltiplos meios de transporte para chegar até você, como é que ela faz? Ela não chega, né? Ela não chega. E os que chegam, na sua grande maioria, são por recursos próprios. Eu atendo no SUS, né? SUS e particular,
Por exemplo, no SUS, eu tenho muito paciente que conseguem fazer acompanhamento, que eu consigo, no caso de uma uveíte, que eu tenho que ficar acompanhando, de um carcinoma espinocelular, de um melanoma de coroide, que a gente tem que acompanhar depois, mas porque faz vaquinha entre a família, para estar pagando esse barco, para estar pagando esse avião, para estar chegando até aqui. Porque, às vezes, o TFD, que é o que regulamenta isso, não consegue ter um controle sobre todos esses pacientes, sobre toda essa demanda que é gerada. Nossa. Até mesmo para óculos, a gente ainda é um estado que tem uma ação muito grande da optometria. Por quê? Existem os optometristas que vão pelas óticas fazendo atendimento no interior do estado. E a gente não consegue ainda frear isso, porque a gente não consegue colocar o oftalmologista fazendo esse atendimento. Sim, imagino que é um desafio muito grande, porque é um estado todo desassistido, né? Pois está todo mundo em Rio Branco e um em Cruzeiro do Sul, né? Então é um estado todo desassistido. Agora, a gente vê um movimento, né, a gente sabe que está aumentando o número de médicos, né, no país, vamos dizer assim. Agora, existe uma outra dor que é isso que a gente está falando, né? Quer dizer, como é que chega nessas cidades, né? Qual é a estrutura que um médico tem para se instalar nessa cidade? E até a estrutura da cidade em si, né? Quer dizer, escola para o teu filho, né? Como é que você vai morar numa cidade dessa se você não tem escola? Isso é real aí? É real. É real nessas regiões mais ribeirinhas e mais afastadas, não ter escola, não ter água tratada, não ter um suporte. É claro que, por exemplo, Cruzeiro do Sul já é uma cidade que você já tem um suporte grande, Tarauacá, Feijó, são cidades até que acabam que tem atendimento oftalmológico. Uma vez por mês, alguns oftalmologistas vão atender um final de semana, mas na sua grande totalidade, o estado do Acre, por ter muita região ribeirinha, ele acaba não sendo assistido como deveria. E esses pacientes acabam chegando, por exemplo, eu tive uma paciente com carcinoma de pálpebra basocelular que parecia uma melancia aqui. Nossa. E ela era indígena. Como que Aham. aquilo evoluiu daquele estado? Ela nunca tinha passado com ninguém. Sim. Não tem nem acesso a nenhum médico, né? Não É, é oftalmologista, ela não tem acesso a médico. isso que às vezes não é o oftalmologista, o oftalmologista seria o suprassumo. Não teve Sim. atendimento com o clínico geral para pensar na patologia para chegar no diabetes. Às vezes eu vou fazer um fundo de olho, já quando o paciente chega para hemodiálise que descobriu que é diabético. Puxa vida. Então, assim, muito avançado. Acho que na capital a gente já consegue dar uma abordagem bem melhor para esses pacientes que chegam. Eu acho que o SUS aqui funciona muito bem na capital, mas a gente ainda não consegue alcançar o estado O inteiro. estado inteiro. E deixa eu lhe perguntar, essas regiões, elas têm internet? Porque assim, eu fico pensando na telemedicina, no papel da telemedicina nesse Então, contexto. algumas sim, outras não tem, não. Olha só que desafiador, né? A gente precisa, você vê como é todo um movimento de infraestrutura, né? Porque a partir do momento, por mais que seja difícil se instalar numa cidade dessa, se você tem uma possibilidade de internet, pelo menos você consegue fazer uma triagem, por exemplo, por telemedicina, Existem né? alguns municípios que são mais próximos que a gente consegue fazer telemedicina, que já até existe em outras áreas, no SUS, na cardiologia, na pneumologia, reumatologia, mas existem cidades ali para frente de Cruzeiro do Sul, que é na parte mais alta do estado, que você não consegue chegar. Uhum. E os Puxa, pacientes, quando chegam, falam, doutora, eu fiquei 8, 10 horas de barco, aí em Cruzeiro eu peguei o avião para vir. Que daí seria, se for de carro, mais umas 6 horas. nossa. Então, assim, é um estado grande, e a população, por se concentrar em dois polos, o resto fica muito disperso, muito não assistido, sabe? Mas o que eu percebo é que as prefeituras, com recursos próprios, vira e mexe, fazem alguns itinerantes de saúde. Uhum. Nesses itinerantes, colocam a oftalmologia também. Uhum. Então, eu percebo que de um tempo para cá isso vem acontecendo com uma certa frequência. Uhum. A gente estava conversando com a Carol Marquesan agora há pouco, né, sobre os desafios da região centro-oeste. E aí a gente fica pensando, claro que é melhor do que nada, né? Vamos dizer assim, essas ações pontuais, mas elas também trazem um outro problema, né? Quer dizer, uma vez que você diagnostica, como é que você trata, né? Se for uma ação pontual. Quer dizer, precisa de uma cirurgia, precisa de um acompanhamento, precisa de um segmento mesmo, né? É complexo, porque a saúde ela não é um momento, né? Não é uma foto. Você tem um filme, né? Não é sobre as uveites, a gente costuma dizer isso, né? Mas é um filme mesmo, a vida de uma pessoa. E eu fico imaginando o sofrimento dessas populações, né? Que passam por tudo isso, essa mesma que você cita, que tem um carcinoma basocelular gigante no rosto, né? Qual é o sofrimento que essas pessoas passam?
É muito dramático, realmente, e a gente tem que estar atento, né, como médico e profissional de saúde para essa realidade. Eu ia te falar em relação às ações, você já falou um pouco que tem as prefeituras, né, que acabam fazendo ações específicas. É. Depois que eu cheguei aqui, assim, o que eu tentei fazer, por exemplo, como eu trabalho com oncologia ocular, retinoblastoma era uma coisa muito pouco falada aqui, né? Então, e eu ficava no consultório, nunca chegava uma criança suspeita, nada. Eu comecei a fazer ações, por exemplo, a gente criou uma corrida, teve já 2 anos. Nessa corrida a gente faz uma divulgação junto com os acadêmicos de medicina. E eu percebi que no primeiro ano da corrida, depois disso, apareceram 3 casos suspeitos. Olha só, E um muito era uma legal. criança de 3 anos do interior, que era retinoblastoma, e já tinha metástase cerebral, Puxa vida. porque não tinha chegado na idade adequada. O outro não era retinoblastoma e o terceiro era. Eu comecei o tratamento aqui, mandei para o Dr. Luiz no GRAAC para fazer. A gente conseguiu salvar o olho dessa criança, porque ele chegou com menos de 1 ano. Então, a gente conseguiu fazer a triagem no momento adequado. Mas eu percebi, assim, que foi a partir dessa primeira corrida que a gente começou. Eu fui na TV, no simpósio, fiz um simpósio de aula para os acadêmicos de medicina sobre retinoblastoma. Foi bem na época que aconteceu o caso da Lua, da filha do Thiago Leifert. E ainda assim, eu percebi que muitas pessoas não tinham informação sobre isso, né? Sim. E aí começaram a aparecer esses casos. E os simpósios de atualização com os colegas oftalmologistas. Porque, por exemplo, na minha área, que é uma área muito específica, uveíte, oncologia, colegas às vezes não sabem qual é o momento de encaminhar, como conduzir. Às vezes uma uveíte por tóxico, que a gente acha que é uma coisa, para a gente que faz uveíte simples de se tratar, passava batido. E não é tratada da forma que era, e quando o paciente chegava comigo, já não tinha mais resposta ao tratamento. Sim. Assim, eu estou aqui há 3 para 4 anos que eu voltei, né, da especialização, eu comecei a drenar. No SUS, os pacientes da reumato, que tem HLA-B27, todos vão comigo. Começou com qualquer alteração oftalmológica, até a gente desenvolver isso na cabeça do colega clínico, quando ele deve mandar para o oftalmologista. Sim. Na retinopatia diabética, a gente ensina isso muito para o colega, né? Quando a gente aprende até para a prova de residência. Mas as demais áreas, é difícil até um hematologista ele saber quando que ele manda para o colega que faz o veíte, dar uma olhada naquele fundo de olho, e que vai fazer diferença no prognóstico visual daquele paciente. Então, eu acho que trabalhar a educação, eu entrei também na residência médica aqui, como preceptora voluntária. Hoje mesmo eu peguei um paciente com tuberculose ocular, com todos os sinais que eu te disse. O residente que estava comigo, eu falei, presta atenção que talvez você nunca mais veja desse jeito, porque está de livro. Ajuda muito também você propagar o ensino. Só que como acontece que aqui a gente não tem especialização, fora a residência, a grande maioria vai se formar e vai procurar fazer uma sub-fora, igual eu fui. Só que a maioria não volta. Sim. Eu acho que é um dos pontos que a gente deveria também melhorar. Ter mais profissionais, especialistas em algumas outras áreas. Dentro do oftalmo, que é uma área muito grande, né? Quantos oftalmos tem, então, aí em Em Rio Branco? Em Rio Branco tem 40 oftalmologistas. 40. E você 40, não tem todas as subs cobertas ou você tem? não. Conta, A você gente sabe tem, de cabeça o ó, que a falta? gente tem que mora aqui. Tem eu que faço retina clínica e 2 que fazem retina cirúrgica. Tem uma especialista em córnea, Uma? uma. Nossa, E não tem mais nenhuma outra especialidade. olha Aí a só. gente tem Aí são colegas, generalistas, então. todos os outros são generalistas. Entendi. Aí a gente tem colegas que vêm atender uma vez por mês oftalmopediatria. Agora, estou trazendo uma colega de fora que ela faz oculoplástica da USP, porque às vezes eu preciso fazer uma reconstrução em tumores, Claro. e a gente está trabalhando dela vir para cá, ela faz órbita e oculoplástica, mas as demais áreas não. Então, assim, também trabalhar no interior, que eu percebo, você tem que ser muito bom na oftalmo geral, Sim. porque na maioria dos casos você vai ter que resolver tudo. A Nara, que está em Manaus, falou isso pra gente, né? Que é uma realidade para quem está muito isolado, assim, nos cantos do país, né? E a gente sabe que hoje a medicina, a oftalmologia em si é tão ampla que é impossível, é muito conhecimento para um oftalmo geral mesmo, conseguir conduzir tudo com maestria, né? A gente está tentando dar um atendimento de excelência, mas é um desafio e eu acho que é uma oportunidade, né? Tudo que é dor vira oportunidade, né?
Porque se tem uma população grande desassistida, é uma possibilidade para quem está aí no mercado, nas grandes capitais, viver isso. Me conta qual que é a estrutura de Rio Branco, porque você é de Maringá, né, que você estava contando pra gente, e você está aí há 3, 4 anos, é isso? Eu fiz a faculdade aqui, aí depois da Aham, faculdade eu fiz a residência, aí eu fui para São Paulo, fiquei 2 anos na SUB e voltei. e Meu voltou. marido é de Rondônia e a gente Certo. está aqui, ele é anestesista aqui. Rio Branco é uma cidade bem estruturada, Uhum, tem boas escolas, é uma cidade que tem shopping, tem bons mercados, é uma capital. uhum, Claro que não é uma capital igual São Paulo, Rio de Janeiro, mas é uma capital que tem um bom suporte educacional. Tem Universidade Federal, universidade particular, o SUS aqui é muito forte. Eu acho que a base da saúde populacional aqui é o SUS, né? uhum, A gente, em todas as áreas, a gente tem bons profissionais formados. Quando eu vim estudar aqui, foi uma coisa que eu me surpreendi muito com os meus professores da universidade. A maioria era muito bem formada e formada em boas instituições. uhum, Então, assim, aqui a gente consegue ter, quando vai discutir, por exemplo, eu tenho um professor que é da hemato, que ele me manda muitos pacientes com leucemia, algumas doenças, para mim avaliar o fundo de olho, para ver se tem prognóstico, se tem lesão ou não. A gente consegue discutir num alto nível, igual o hematologista de São Paulo. Eu acho uhum. isso muito legal. Eu acho que isso é uma coisa muito positiva que o Acre, ele oferece. Sim. Eu acho que o que seria aqui desvantagem? Talvez assim, na parte cultural, de eventos, teatro, a gente Uhum. ainda tem que crescer nisso. Mas o que eu percebo no tempo que eu estou aqui, entre idas e vindas, que aqui vem se desenvolvendo muito, muito mesmo. Que legal. Quantas horas de avião até São Paulo? 3 horas e 40, ou direto. É um bom acesso, né? Porque tem É um bom aeroporto, então aí o acesso. acesso é fácil, né? Mais difícil que tem algumas épocas, às vezes, do ano que os voos diretos são cancelados, aí você tem que ir Brasília, aí Ah, sim. Brasília você pega 3 horas e 40 para cá. Uhum. Daí já Mas não. ainda assim, eu não sei se eu já me acostumei, eu acho bem acessível. Sim. E o calor, você estava falando pra gente que o calor é intenso, mas que a gente tem a tal da friagem, né? Que você estava contando. Essa semana a gente vai entrar agora, começou hoje a semana da friagem. O calor aqui também é uma coisa assim, mas é 30, 40 graus, é a média. Para quem está nos ouvindo, né? Como é um podcast que fica on demand, hoje é dia 27 de maio de 25. Então, em maio tá chegando a friagem aí no Acre, né? É, Aham. que tá marcando que amanhã vai dar uma baixada, mas assim, a grande maioria do tempo aqui é frio. A gente tem duas estações do ano bem definidas, a chuva e a seca. A gente ainda está Uhum. no período de chuva. O Certo. período de seca, por exemplo, é um período que a gente pega muitos pacientes com alergia ocular. É Aham. muito comum os índices de olho seco e alergia ocular, membomite, blefarite. Inclusive, o carcinoma espinocelular de conjuntiva, a gente tem uma alta incidência aqui, Uhum. muito pterígio, Muito porque a gente está pterígio. muito próximo à linha do Equador. Então, Uhum. eu percebo que são patologias muito prevalentes no meu dia a dia. E a toxoplasmose ocular, Bastante, é. bastante. Inclusive, eu decidi fazer um estudo com a doutora Cris, a mucióloga, Aham. sobre toxoplasmose aqui para a gente identificar se o gene daqui, a cepa, é diferente. Muito Porque a legal. gente percebe, a gente não sabe se é o paciente que não faz o tratamento conforme foi prescrito, se ele deixa de tomar a medicação, mas altos índices de recidivas. Uhum. Uma coisa que eu percebi quando eu voltei aqui, em média, eu vejo de 8 a 10 casos de tóxico por semana. Uhum. Uau! Nossa, Então, bastante. assim, bastante. É claro que o viés de eu fazer o VI, de trabalhar no SUS no particular, né? Mas ainda assim, quando eu fazia um fellow na Universidade Federal de São Paulo, eu não via tudo isso por semana. Eu fiquei pensando na condição nutricional desses pacientes. Você está falando de SUS? É, de SUS. Porque daí baixa a imunidade também, né? As condições de vida. Tudo que influencia, né? É. Então, a gente quer estudar para validar isso. Eu acho que até que vai dar um trabalho bem interessante, porque na região norte, a gente sabe que o principal veículo é a água, e não Uhum. a carne como no sul. Sim. Mas não tem nenhum estudo falando sobre isso. E Uhum. aqui, formas atípicas também acontecem bastante. Entendi. Muito interessante. Eu estava pensando, tem alguma outra doença infecciosa além da toxo que você vê muito frequente aí? Aqui eu já peguei bastante arranhadura do gato também. Aham. Esse ano está um pouco menos, mas no ano passado a gente teve bastante casos de sífilis, sífilis Uhum. ocular, No mundo que, inteiro, né? que aconteceu no Brasil, né? Teve um aumento exponencial no Brasil inteiro. E tuberculose, em alguns casos, também aparecem em Entendi. relação à parte da uveíte. Uhum.
Eu vou voltar num assunto anterior, porque me falhou a pergunta na hora, mas você fez residência aí, né? Quantas Isso, residências tem no Acre? só uma. Só uma? Com quantas vagas? Na minha época eram 3 vagas, hoje em dia são 4 vagas. Uhum. Só que o que eu percebo? Que a maioria são de fora, fazem a residência e não ficam E não aqui. ficam. Pois é, isso é um Essa desafio grande, né? é o grande desafio, até mesmo na universidade, quando eu me formei. Quando eu fiz Uhum. ainda era vestibular, não era Enem, né? A maioria se formavam, não eram daqui e não ficavam aqui. Mas eu acho que, em partes, se deve à residência, à sub que o médico vai fazer, mas também ao Estado a abraçar esse médico Sim. aqui. Uhum. Porque, por exemplo, no último concurso que a gente teve 2 vagas para oftalmologista. Uhum. Tendo toda Essa necessidade. essa demanda, a Uhum. gente não foi das áreas que tinham mais vagas no concurso, não foi. Então, Uhum. acho que o poder público também ele precisa abrir o olhar para isso, né? Claro. E criar carreira, por exemplo, um Uhum. concurso, ficar um tempo no interior e depois vir para a capital, que se torne Uhum. interessante para que médicos oftalmologistas de outras áreas venham para cá, como de outras áreas também. A gente Uhum. está falando da oftalmologia, mas eu acho assim que a oftalmologia é uma das. A gente está precisando do básico. Uhum. Sem Arielle, dúvida. e se for para um médico que está de repente ouvindo a gente aqui, né, e falar, não, eu quero ir para Rio Branco, ele vai encontrar portas abertas? Como que é a sociedade aí dos oftalmologistas? Tem espaço para montar um consultório e começar a atender? Eu acho que espaço, assim, eu vejo por mim, né? Eu não sou filha de oftalmologista, eu comecei tudo do zero. Meu marido é anestesista, então, assim, eu acho que a gente tem que saber plantar para colher. Aqui é uma cidade que é muito acolhedora, a população daqui é muito acolhedora. Para a pessoa que trabalha bem, eu acho que tem mercado de trabalho, né? Eu comecei aqui, hoje em dia eu atendo 3 planos de saúde, não atendo o maior plano daqui, que é a Unimed, eu não atendo Unimed. Eu atendo Bradesco, Exército e Bombeiro, mas nenhum outro. Uhum. A minha maior, a minha maior clientela é particular, 80%. E conforme você vai demonstrando a sua diferença, o seu trabalho, eu acho que você vai agregando valor a isso. E você vai captando pacientes. Então, assim, no início eu tinha só meio período de pacientes. Até que eu passei num concurso no SUS, e esse meio período foi se tornando um período inteiro. Hoje em dia eu já consigo ter 3 semanas de agenda fechada. Muito Assim, para bem. quem começou do zero há 3 anos, tem um consultório, Uhum. eu não tinha um OCT. Eu tinha um ultrassom meia boca, porque eu faço ultrassom também, Uhum. e os outros aparelhos eu investi bem. Aí, conforme foi passando, eu comprei um OCT, um Maestro, que era o meu sonho, comprei um Compact, que era um ultrassom que eu queria, e fui oferecendo uma melhor qualidade. Então, eu Uhum. acho que esse também. O paciente, ele vai querer você, mas você tem que mostrar qualidade na sua formação, na sua técnica, né? Porque a gente precisa disso aqui. Sim, Por sem dúvida. exemplo, eu preciso de um colega bom em neuroftalmo aqui. E eu Uhum. não tenho. Às vezes, o que me salva, que eu falo que é quando a gente vai estudar fora, o que é bom é que além de você participar de vários grupos, você conhece pessoas incríveis em todas as áreas. Sim, Então, esse network é muito bom. Que sem às vezes eu dúvida. falo para o paciente, olha, eu vou ter que estudar seu caso. E aí eu pego um outro colega, que é da área que eu preciso, e vou discutir o caso. Mas eu acho Uhum. que assim, sempre pensando em prol do paciente. Eu acho que é isso que agrega valor. Porque o paciente fala, olha, aquela médica resolveu o meu caso, mesmo não Aham. sendo da área. Imagino com essa formação que você tem, como você faz diferença aí onde você está. Mas eu acho que é uma terra de oportunidade, né? Eu vou repetir o que eu falei ali para Carol, mas é uma terra de oportunidade, porque 80% de um consultório particular, eu acho que é uma virada de chave muito grande na vida, né? Hoje em que a gente tem uma crise da saúde suplementar e uma dificuldade em que o médico tem um risco ou até uma realidade de virar assalariado, né? De virar um CLT, eu acho que você ter a possibilidade, vislumbrar, ser protagonista da tua história, dono do seu nariz e atender particular, onde realmente você que manda na tua agenda e no teu valor de consulta, eu acho que é um valor muito grande. A gente não pode achar que isso é pouco, isso é muito. Eu acho que quando a gente termina a sub, assim, é muito desafiador no início, né? Por exemplo, Uhum, o maior plano da cidade de cobertura, eu participei de uma reunião, quando eu vi que eu ia ter que pagar para mim entrar, e o valor que eu ia receber, eu falei, eu não consigo, na área que eu faço, minhas consultas é meia hora. Eu não uhum, consigo ter uma demanda de 40 pacientes por manhã. sim.
Eu atendo em média de 10 a 15 pacientes. Para mim, isso me toma a manhã inteira. Sim. Uhum. E aí foi uma decisão, né? Eu falo que é assertiva. Por alguns meses foi difícil essa decisão, porque não tinha aquele tanto de clientela que o grande plano iria me dar cobertura. Sim. Mas que a longa demanda, que eu falo que hoje, por mais que a gente tenha a mídia, o Instagram, o tráfego pago, o boca a boca, ele ainda é a melhor mídia. Sem dúvida. Então, quando você faz um bom trabalho, um paciente vai falando para o outro, que vai falando para o outro. Hoje, com 3 anos que eu estou aqui, tem famílias que eu atendo a família inteira. Mesmo não tendo veíte, não tendo doença na retina, não tendo nada, para fazer o óculos. Eu fico até surpresa, que eu falo, o senhor veio comigo só fazer o óculos? Porque a gente que trabalha nessas áreas, né, quando chega um paciente, que tá tudo bem, é só o óculos, a gente fica até feliz, né? Sim. Porque a Vou grande descansar maioria... um pouquinho, né? Mas assim, eu me sinto muito acolhida pelo estado do Acre, sabe? E aí depois, os oftalmologistas que me colocaram como presidente da associação, eu venho quebrando cabeça para fazer essa associação se mexer, para fazer os simpósios aqui, muito difícil, tudo é com patrocínio, né? Sim. A corrida toda com patrocínio, porque ainda a oftalmologia aqui ainda está engrenando, eu falo. Assim, para as especialidades, a importância do oftalmologista, que, né, que a gente não faz só óculos, Sim. a gente tem um poder muito grande de ajudar nas doenças e investigação dos pacientes. Sem dúvida. Então, eu acho que eu mexi na cabecinha de muitos médicos aqui. A tua gestão vai até quando? Oi? A tua gestão vai até quando? Vai até ano que vem. Início de 26 ou final de 26? Início de 26. Ah, tá certo. Eu Muito acho que vai legal. até a próxima reunião do CBO. Aham. E o que você vislumbra, assim, de meta ainda que você quer executar aí nessa tua Coisa. presidência? Eu estou querendo esse ano que a gente faça uma campanha junto com a endocrinologia de atendimento em relação aos diabéticos. Porque no SUS, a minha grande demanda são pacientes diabéticos, retinopatia diabética, Sim. né? Então, eu acho que é algo que a gente precisa trabalhar lá do básico, lá do posto de saúde. Então, através da associação, eu queria fazer capacitação para os médicos do posto e um dia um atendimento para a população que vai ser selecionada por eles, com a endocrinologia e o oftalmologista, fazendo fundo de olho, fazendo orientação, da importância de passar pelo oftalmo uma vez por ano, e não só quando a visão vier a baixar, que é o que eu percebo. A paciente com retinopatia diabética já chega para mim, já não enxergando, com hemorragia vítrea, descolamento de retina. E o quanto isso vai se avolumar, né, com o número de diabéticos que a gente tem previsto. Esses dias a gente soltou um post que você sendo retinólogo ou não, você precisa saber retinopatia diabética, né? Porque querendo ou não, você tem, sei lá, 3 especialistas em retina, mas você tem mais oftalmologistas gerais, né? E o oftalmologista geral, ele tem que estar perfeitamente capacitado para olhar, para diagnosticar e para encaminhar para tratamento, vamos dizer assim, né? Mas o diagnóstico, a avaliação, esse conhecimento, todos nós oftalmologistas temos que ter, né? Então, isso é uma coisa que, para quem nos ouve aí, que não tem esse conhecimento, é muito importante a gente correr atrás, porque isso vai ser uma dor do nosso paciente, já é uma dor, né, Arielle, que você vive aí, e vai ser uma dor cada vez maior com o número de diabéticos que a gente tem essa previsão aí, muito próximo já acontecendo, né? Sim. Muito legal. E a gente já vai caminhando aí para um finalzinho desse episódio, muita coisa legal que você trouxe aí pra gente. Eu queria perguntar para você o que você traz aí de mensagem final para nossa audiência, os oftalmologistas que nos assistem. O que você traz aí de mensagem para eles? Eu acho que o principal, assim, né, falando principalmente do oftalmo expert, falando em educação médica, que eu acho que é a base de tudo, independente da região que você esteja, porque eu percebo que, assim, muitas pessoas falam assim, quando eu vou para congresso, né, que vê que eu estudei numa boa escola, tenho uma boa formação, mas você mora no Acre, né? Então, assim, aqui também tem bons médicos, e eu acho que é isso que o nosso país precisa, dessa disseminação de bons médicos por todo o país. Porque se a gente pensa que a gente trabalha na área, é claro que eu não vou morar em Santa Rosa do Purus, lá em cima de Cruzeiro do Sul, que não vai ter escola para minha filha, que eu não vou ter uma casa, que eu não vou ter uma alimentação. Mas eu acho que a gente tem o poder de disseminar conhecimento nesses locais que a gente vai. Além de atender a população, por exemplo, eu sou preceptora voluntária. O VEIT, eu falo que é uma das áreas que eu acho mais difíceis e mais apaixonantes. Mas para o meu residente, eu ensino para ele, por exemplo, que toxoplasmose tem que dar lesão na retina.
Se um ouvinte só anterior, eu não vou tratar com bactriense. Sim. Então, assim, igual você falou da retinopatia diabética, não precisa ser retinólogo para saber identificar e saber quando encaminhar para o retinólogo, ou quando eu só vou acompanhar. Uhum. Eu dou aula no curso de medicina, eu também falo para os meus alunos, que eu deixo meus alunos de medicina todos apaixonados por oftalmologia. Que Porque eles joia. ficam, nossa, doutora, eu achava que só passava óculos. No ambulatório, eles vendo de tudo um pouco, ele fala, doutora, que está parecendo um ambulatório de clínica médica. Pois é. É verdade. Então, assim, Apaixonante, né? a oftalmologia ela é apaixonante. Você ter uma boa formação vai fazer diferença em qualquer lugar que você for do país. E você vai desenvolver um bom trabalho. Agora, você tem que estar disposto a pagar o preço de um início, de saber o que você quer. Igual você disse, eu quero ser dono do meu próprio negócio, ou eu quero trabalhar para outra pessoa, é isso que eu quero para mim. As duas formas estão corretas, dependendo do fim que você quer, para aquilo que você quer. Como eu sou mãe, eu precisava ter uma organização de tempo para mim. Certo. Então, era muito importante controlar o meu tempo. Uhum. Eu acho que aqui eu fui abraçada, mas também eu devolvo para a população que confia no meu trabalho a resposta com tratamento, conduta, de tudo que há de melhor. O que tem em São Paulo, eu consigo trazer para os meus pacientes aqui. Eu vou Eu dizer acho que mais, né, Ari? Acho que não é só o conhecimento técnico, que esse é fundamental, esse é indiscutível. Mas você traz humanidade, né? Muito provavelmente você traz muito mais do que só a medicina técnica. eu acho que isso faz um grande diferencial. E eu sinto, até na formação dos acadêmicos de medicina, não estou falando nem dos oftalmologistas, que a gente precisa reforçar isso, Sim. porque está se perdendo Com muito isso, né? certeza. Por mais que a gente sabe que um consultório ele é uma empresa, mas a gente Uhum. trata de pessoas. Sim. Então, assim, quando você dá um diagnóstico, você prescreve um tratamento, por mais que exista um valor agregado àquilo, você está lidando com uma vida. Então, a gente tem que saber manipular. Como você disse, às vezes eu atendo um paciente que é 8 horas daqui que ele mora. No mundo ideal, eu teria que ver ele a cada 2, 3 dias, um movete grave. Sim. Mas ele não pode ficar em Rio Branco, porque ele não pode pagar, e ele tem que voltar para casa. Eu tento deixar da forma mais viável. Às vezes, em muitos casos, eu dou meu número pessoal. Uhum. Se o olho mudar, começar a ficar vermelho, se eu tiro uma foto, manda para mim, e aí eu oriento se diminui ou se aumenta o colírio, se diminui ou aumenta. É claro que isso causa toda uma demanda para mim, Claro, sem mas eu dúvida. falo assim, tudo depende do profissional que você quer ser. A resposta que eu tenho quando eu pego um paciente que chega aqui para mim, movimento de mãos ou MM, e ele volta a enxergar, que ele fique 20, 40, 20, 30, Uhum. Não tem preço, né? Para encerrando, esse tempo atrás eu tive um caso muito desafiador, que eu peguei um paciente veio, queria uma segunda opinião sobre um melanoma de coroide, de um hospital muito bem triado de São Paulo, particular. Quando eu vi, eu falei, ele só veio para conversar comigo. Quando eu comecei a ver os papéis, né? Mas aí, quando eu vi o ultrassom, eu não concordei com o ultrassom. E Uhum. aí, eu deitei ele, fui examinar, deitado, sentado, e eu vi uma lesão plana, um névus. Uhum. E aí, eu passei a discordar daquele laudo que estava ali. Uhum. Aí, eu mentalmente, estando na região norte, com toda, né, a polêmica que existe em relação à região norte, eu falei, como é que eu vou discutir um laudo desse paciente? Sim. Esse paciente já estava marcado consulta com rádio para colocar a BRAC. Puxa vida. Uau! Tinha vendido uma chácara para pagar uma BRAC. Nossa. Aí eu falei para ele, eu falei, olha, na minha experiência, pelo ultrassom que eu fiz do senhor, a sua lesão é plana, não é um melanoma. Mas eu vou pedir uma segunda opinião, porque ele ia para São Paulo, Uhum. e aí eu pedi para minha chefe, para a doutora Sim. Norma, Uhum. para ela refazer. Aí eu falei, agora eu vou colocar o meu na reta, Sim. ou é Aham. ou não é. E realmente não era um névoa de Uhum. coroide. Uhum. O paciente veio. Mudou a vida do paciente, né, Ariane? Não, e detalhe, esse paciente era olho único. Ele tinha retinopatia Nossa. diabética do outro olho, ele era SPL. Puxa O vida. retinólogo viu a lesão e mandou ele para São Uhum. Paulo. Uhum. E aí a família ficou sabendo que eu tratava oncologia ocular, veio comigo. Então, assim, ele ia colocar uma placa, uma lesão plana. A gente sabe que Dependendo. essa placa tem uma radioatividade, que Sim. futuramente ele ia perder a visão desse olho. Sim. Para mim, como médica, trabalhando na região norte, acho que foi uma das coisas, não foi desafiador fazer o diagnóstico. Enfrentar um laudo de uma instituição renomada de um outro lugar. Mas foi daí que eu virei a chavinha.
que quando a gente tem uma boa formação, você tem que acreditar na sua capacidade e de estar igual para igual. Eu acho que é isso que faz diferença também, Com certeza. independente da área que você esteja no Brasil. Se você estudou e teve uma boa qualificação, em todo lugar do Brasil você vai se dar bem. Em alguns vai ser um pouco mais difícil por conta da infraestrutura, da política local, mas você vai conseguir se organizar e dar um retorno para o seu paciente. Então, assim, para quem quer para o interior, eu acho que tem que enfrentar. A população desses locais é extremamente acolhedora. Aqui, quase toda semana, eu ganho galinha, eu ganho leite, eu ganho queijo. Que Eu me sinto delícia. abraçada, eu estou no mercado, eu estou no aeroporto, oi, doutora, oi, doutora. Então, assim, talvez uma cidade grande, maior que aqui, como São Paulo, Rio de Janeiro, eu não fizesse tanta diferença quanto eu faço aqui, porque eu seria só mais uma, Com certeza. e eu não fosse tão acolhida como eu sou aqui. Então, assim, eu sou extremamente agradecida por estar aqui. Que joia, muito joia. Acho que vale muito você ajudar o próximo, né? Com o teu conhecimento, o teu esforço, o teu suor mesmo, né? É cumprir a missão, né? Viver uma coisa que a gente tava falando, sim, né? muito joia. Eu acho que se torna até mais prazeroso o nosso trabalho, Com Sem certeza. porque você dúvida. não está ali só pela sua parte financeira, está tendo resultado no seu trabalho, você está entregando o resultado, então faz diferença. Você está também pela parte financeira, né? Porque não é filantrópico, a gente precisa É, ganhar também, né? Para viver, para até poder entregar tudo isso, porque você tem que estar bem para poder entregar essa medicina de qualidade, né? Mas isso possibilita, isso multiplica, na verdade, né? Você estar bem multiplica o cuidado com o próximo. Muito joia, Ari. Parabéns aí pela carreira que você desenvolve aí no Acre. Acho que é uma missão muito bonita que você tem aí diante de uma população tão carente, né? De atendimento médico premium, vamos dizer assim, de excelência, né? Em termos de qualidade. E fica aí o convite, né? A mensagem para todos os nossos colegas oftalmologistas que nos escutam, que o Acre pode ser sim uma terra de oportunidade, né? Uma terra onde você pode ser dono do seu nariz, onde você pode, talvez, poder ter a liberdade de colocar o preço na sua consulta e entregar um trabalho de excelência e realmente fazer a diferença na vida de alguém. Então, Ari, muito obrigada pelo seu tempo precioso para estar com a gente nesse dia. E a obrigada. gente chega agora ao final de mais um episódio da Oftalmo Expert. Oftalmo Expert, de olho no futuro.